Feliz dia da ressurreição para você e para a sua família. Essa manhã é uma oportunidade maravilhosa de estarmos juntos adorando o nome de Jesus e celebrando aquele que vive para sempre. Nós estamos com esse tema Gerados pela Cruz e hoje não seria diferente falarmos sobre o dia da ressurreição, o que isso significa e como isso impacta a nossa vida. E para isso eu queria ler o texto com você, que está registrado em Lucas capítulo 24, versículo 1. Nós vamos falar sobre as pessoas que contam a história da ressurreição. E nós vamos ver isso em Lucas capítulo 24, versículo 1, porque um povo que é gerado pela cruz conta a história da ressurreição. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Eu não sei quanto a você, mas eu especialmente gosto de um tipo de gênero de filme que envolve mistérios e suspense. No sentido de ser envolvido por aquela trama ou aquela trajetória que aponta para uma solução final. Muitas vezes tomados por aquela adrenalina de ver casos irreversíveis do ponto de vista lógico, nós começamos então a nos aprofundar dentro daquela lógica do filme, do roteiro, e de repente estamos totalmente imersos. Eu sou um desses. A ansiedade toma conta de mim, começo a ficar numa expectativa tal, um estado de atenção e de alerta, porque eu quero ver aquele final sendo resolvido. E muitas vezes eu me sinto até mesmo angustiado. Muitas vezes eu sinto assim as mãos já comprimidas, a garganta um pouco seca, porque aquela sensação de ver a história sendo resolvida, o mistério sendo revelado e o suspense sendo desfeito, me traz aquela concentração tal que gera ansiedade, angústia e às vezes até mesmo uma sensação de preocupação. Você também não é assim? Às vezes, diante de um cenário, ou de um filme, de um roteiro, você fica naquela expectativa de ver a solução de casos aparentemente irreversíveis. Suponhamos que estejamos juntos, assistindo ao mesmo filme. Você está assistindo, você está sendo tomado por aquela angústia, aquela adrenalina. De repente você começa a roer as unhas, de repente você fica inquieto. E eu, ao seu lado, estou assistindo o mesmo filme, de mistério, de suspense, mas uma postura totalmente relaxada, tranquila, serena. Enquanto você é tomado por angústias, ansiedades, eu estou ali apenas aguardando o desfecho final para ver a sua surpresa e ver o seu rosto de surpresa ao ser, naquele momento, feito e desfeito aquele mistério. Agora, qual é a diferença? Nós estamos assistindo o mesmo filme, temos a mesma tentação, temos o mesmo comportamento no sentido de ficar na expectativa ou de gerar até ansiedade. Mas eu estou tranquilo, sereno e assisto o filme até de uma maneira relaxada. E você está angustiada, você está sofrendo e você está ansioso assistindo ao mesmo filme, no mesmo contexto, diante do mesmo cenário. Qual é a diferença entre nós dois? Deu para imaginar? Deu para pensar? É que eu, quando fui assistir aquele filme com você, eu já sabia o final da história. E eu, sabendo o final da história, sei que aquilo que tira a minha paz, aquilo que me traz inquietação não é verdade. Porque eu sei como a história termina. E por saber como a história termina, eu posso ter serenidade, eu posso ter tranquilidade, eu posso afastar a ansiedade, a preocupação e posso até dar um basta na angústia. Porque eu olho e digo, eu sei como a história termina. Isso não acontece com a pessoa que está do meu lado. Talvez seja você nesse momento de ilustração, que está preocupado porque não sabe como a história
termina. E quem não sabe como a história termina é tomado por ansiedades, medos, inquietações, perplexidades que envolvem a vida e um senso constante de algo que não é desfeito, algo que não tem desfecho e algo que não é conclusivo. Imagine a história bíblica de Lucas capítulo 24 sendo contada da perspectiva dos discípulos se eles soubessem como a história terminava. Vou repetir. Imagine esse mesmo texto, Lucas capítulo 24, o encerramento dos evangelhos, sendo recontado da perspectiva como se os discípulos soubessem como a história terminava. Imagine como as mulheres estariam, o que elas falariam, onde os discípulos estariam, quais seriam suas iniciativas, quais seriam suas prioridades, se eles soubessem como a história da crucificação e da morte de Jesus terminava. Aí você pode inteligentemente fazer uma questão ou um questionamento. Mas pastor, eles não sabiam como a história terminava? Sim, até sabiam, mas haviam se esquecido. Se você olhar no texto bíblico, os anjos dentro do sepulcro fazem uma intervenção com aquelas mulheres dizendo: lembrem-se. Elas foram procurar um cadáver, foram embalsamar um defunto e encontraram os anjos. E os anjos disseram: lembrem-se. Não que elas não soubessem, não que os discípulos não soubessem, mas haviam se esquecido de como a história terminava. Jesus sempre havia deixado claro: a história vai terminar assim. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, será então crucificado, ressuscitará ao terceiro dia. Jesus deixou claro como a história terminava, mas os discípulos, e especialmente aquelas mulheres naquele domingo pela manhã, haviam se esquecido de como a história se findava. Por que será? Eu tenho alguns palpites em relação a isso. Primeiro, eu acredito que aquelas mulheres, os discípulos, se esqueceram porque deram variadas interpretações à morte e ressurreição de Jesus. Você sabe que os discípulos, enquanto conviveram com Jesus, criaram uma expectativa escatológica de que Jesus viria reinar e iria desbancar o Império Romano. Na mentalidade deles, muitos dos discípulos criaram um cenário especial e ideal, onde Jesus viria, destronaria o César, assumiria o controle do Império Romano, colocaria os saduceus e os fariseus para correr de dentro do templo e inauguraria um reino estritamente terreno. Jesus falava do reino de Deus e os discípulos deram uma interpretação dizendo: viveremos livres do Império Romano, viveremos livres dos saduceus e fariseus e viveremos com Cristo sentado um à sua direita e outro à sua esquerda, governando para sempre aqui a nossa região. Você viu? O ideal deles, o imaginário dos discípulos era um reino estritamente político. Tanto é que um deles, ou dois deles, pediram para se assentar à direita e à esquerda, que equivale a pedir que um seja ministro da fazenda e outro ministro do tesouro. Ou seja, vamos governar com Jesus. Talvez as interpretações errôneas fizeram com que esses discípulos perdessem da memória como a história terminava. Mas eu tenho um segundo palpite. Talvez seja a falta de atenção aos ensinos de Jesus. Uma síndrome de TDAH que fez com que os discípulos espalhassem os conceitos e não conseguissem reuni-los novamente. Eu imagino que o Pedro era um desses que tinha TDAH, porque não é possível. O quanto que Jesus disse para ele: vai acontecer isso, Pedro. O Filho do Homem precisa ser entregue, Pedro. O Filho do Homem precisa morrer, Pedro. E lá está o Pedro dizendo: não, Senhor, jamais. Ele pega a espada, ele toma a iniciativa, ele é hiperativo, ele vai na frente. Ou seja, vários dos discípulos tinham um déficit de atenção e de hiperatividade que não permitiam que os ensinos de Jesus se alocassem em seu coração, se enraizassem em suas vidas. E então eles não prestaram atenção quando Jesus disse: eu vou ressuscitar. E perderam o final da história, se esqueceram do final da história. Mas ainda há um terceiro palpite. Eu acredito também que pode ser que essas mulheres, os discípulos, se esqueceram do final da história por causa da intensidade dos acontecimentos dos últimos dias. Quinta-feira à noite, Jesus é traído por Judas, negado por Pedro, abandonado pelos discípulos e preso lá no cárcere do governo romano. Sexta-feira pela manhã, Jesus é julgado, a multidão pede por Barrabás, ele é açoitado publicamente, ele é
esfoliado, machucado, ferido, crucificado por volta do meio-dia, e lá está Jesus agora, morto numa cruz do Calvário. Sábado pela manhã, túmulo selado, um cadáver sendo velado, um silêncio absoluto, ensurdecedor. E então, no domingo pela manhã, é óbvio que diante dos acontecimentos, diante dos traumas, diante das experiências traumáticas daqueles últimos dias, os discípulos interromperam o acesso às promessas de que Deus havia feito um pouco tempo antes com eles, dizendo: eu ressuscitarei. Por isso o cenário é tão diferente. Por isso que a história parece não ter fim. Por isso que é tão angustiante. Por isso que é tão preocupante. E é tão suspeito a ida dessas mulheres ao sepulcro no domingo pela manhã, numa atitude completamente diferente, que teria sido caso elas soubessem como terminaria a história. Imagine só, se nada disso acontecesse e essas mulheres tivessem se firmado na promessa, como havia terminado a história, ou como terminaria. Tudo que elas têm, tudo que os discípulos têm, agora é um cristianismo sem Cristo, porque Cristo sepultado é igual a desilusão. Quando Cristo morre, morre todas as esperanças dos discípulos. E é óbvio que isso é muito difícil. E é óbvio que o esquecimento começa a fazer parte da prática e da atitude deles. E eu fico me perguntando, queridos, se de alguma maneira nós também não temos experimentado um cenário parecido com esse. Eu fico me perguntando se você, na sua rotina, no seu dia a dia, ou no seu cristianismo nominal, também não tem experimentado uma prática como essa, onde a história tenha perdido sentido, e você, de alguma maneira, tenha perdido, de fato, o interesse e a reprodução de como a história termina. Será que nós não somos vítimas de hoje, de um contexto ou de um cenário, onde parece que nós não sabemos mais como a história termina? Parece que vivemos uma vida onde estamos reféns da nossa própria decisão. Parece que vivemos uma vida onde estamos sujeitos ao próprio mundo. Parece que vivemos uma vida onde nós somos os protagonistas e desenhamos como a história deve ser desenhada, e parece que depende única e exclusivamente de nós. Será, queridos irmãos, que nós não estamos deixando de contar a história da ressurreição, da perspectiva correta? Será que também não sabemos como a história termina mais, ao ponto de contarmos a nossa própria história? E talvez façamos isso por 3 movimentos. Primeiro, por interpretações erradas de quem Jesus é e o que Ele veio fazer na terra. Muitos de nós esquecemos o que é o cristianismo e esquecemos da história da ressurreição, porque aprendemos a contar uma história diferente do que a Bíblia conta. Contamos de um reino terreno, falamos de um Deus que vem para trazer carro, casa própria, saúde acima de qualquer problema e dificuldade corporal. Falamos de um reino estritamente terreno que me faz feliz e realizado o tempo todo. Falamos de um reino que traz prosperidade e que não permite sofrer. Falamos de um reino político, onde nós estamos no poder e no domínio, tomando as decisões. Irmãos, nós perdemos muito da história da ressurreição e começamos a contar uma narrativa que não está na Bíblia. E por isso que muitos de nós estamos ansiosos. Por isso que muitos de nós estamos preocupados. Quando um determinado governo não assume o poder, a ansiedade toma conta do nosso coração, porque estamos contando a história errada. A história de um cristianismo sem Cristo, que aprendemos a desenhar para que faça bem a nós e faça sentido a nós, o mesmo que os discípulos fizeram. Muitas igrejas evangélicas nos nossos dias hoje não tem mais uma celebração, não tem mais um culto a Cristo. O que elas têm é uma apresentação pessoal, uma performance eclesiástica, porque estão contando uma história terrena e deixaram de contar a história da ressurreição. E quem não conta a história da ressurreição não sabe como a história termina. Ansiedade, preocupação, medo, perplexidade faz parte da vida de quem não sabe contar essa história. Talvez muitos de nós estejamos com falta de atenção, estejamos distraídos com tantos ensinos e com tantas coisas ao nosso redor, distraídos com o nosso bem-estar, distraídos com a nossa carreira, distraídos com a nossa própria religiosidade, distraídos com a nossa reputação. Estamos tão distraídos em viver para nós mesmos que nem mesmo percebemos os ensinos de Jesus. Nem mesmo damos atenção às suas palavras. Praticamos a religião,
praticamos as horas eclesiásticas, mas na verdade, pouco em nós absorveu do ensino do Mestre. Sabemos cantar músicas, mas pouco sabemos recitar palavras e promessas dele. Sabemos de doutrinas calvinistas e presbiterianas, mas pouco sabemos do seu amor, da sua identidade e do seu caráter em nossa vida. Muitos de nós estamos, infelizmente, longe da história da ressurreição, não contando como a história termina, porque aprendemos a viver distraídos no mundo que nos enche de informação e nos deixa carentes de revelação. Ou talvez muitos de nós estejamos vivendo um cenário catastrófico. Talvez muitos de nós estejamos lidando com uma enfermidade cruel e incurável, com um silêncio e uma perplexidade que nunca havíamos passado antes. Talvez muitos de nós aqui essa manhã estejamos lidando com falta de respostas, com incoerências. Talvez estejamos lidando essa manhã com aquela sensação de desespero. Estamos sendo vítimas da crueldade de um mundo que é contra Deus e contra nós. Estamos sofrendo ofensas, estamos sendo machucados. Talvez muitos de nós essa manhã somos vítimas de traumas dos mais diversos, desde os físicos, passando pelos emocionais, até os traumas espirituais, numa religiosidade sádica, tirânica, e que não apresentou Jesus para nós. Quantos de nós estamos sendo impedidos de chegar ao final da história, contando a história corretamente, porque paramos e estacionamos em meio aos nossos traumas, sofrimentos e a crueldade, da quinta-feira da traição, da sexta-feira da dor, do sábado do silêncio, e ainda não chegamos no domingo da ressurreição. Quantos de nós aqui essa manhã não conseguimos louvar como se soubéssemos que a história tem um fim? Quantos de nós não podemos cultuar porque não sabemos como a história termina? Quantos de nós não podemos mandar embora a ansiedade, a preocupação, a angústia e nos afastar delas porque não sabemos como a história termina? E estamos presos às nossas interpretações, presos aos nossos traumas e presos à nossa carência de ensino e de entendimento da palavra de Deus. E isso gera comportamentos, isso gera práticas. E essas mulheres apresentaram claramente comportamento de quem não sabe como a história termina. E muitos de nós estamos no mesmo padrão, vivendo os mesmos comportamentos e reproduzindo a mesma imagem. Quer ver? Quando aquelas mulheres vão ao sepulcro pela manhã, elas vão preparadas, não para ver o Cristo ressurreto, elas vão preparadas para ver o cadáver de Jesus. Não é verdade? Como nós sabemos disso? O texto diz que no domingo pela manhã, elas foram munidas, instrumentalizadas de especiarias aromáticas, a fim de embalsamar um corpo. Elas não iam embalsamar, um corpo vivo. Elas iam embalsamar um Jesus morto. Quem não sabe como a história termina, é tomado pelo sentimento de irreversibilidade. Sabia disso? Quem não sabe como a história termina, pensa que tudo que vive naquele momento é o destino, é o final, é a conclusão dos fatos. Essas mulheres são tomadas por esse sentimento de irreversibilidade. Nós vamos embalsamar Jesus, nós vamos encontrar um cadáver, nós vamos visitar um sepulcro, nós vamos cumprir os atos fúnebres de honra e homenagem a um defunto. Não há como reverter a história. Quem não sabe como a história termina, acredita que ela é irreversível. Tudo que se vive no momento é o destino e é o fim do que está sendo contado. Mas outra coisa acontece com essas mulheres. Quando elas veem a pedra removida e que o corpo não está mais lá dentro, elas são tomadas por perplexidade. A palavra literal em grego significa elas perderam a mente. Não é uma perplexidade dizendo, oh, uau, que maravilha. Não. Essa perplexidade do termo grego é mais ou menos assim, meu Deus, o que aconteceu? Isso não faz sentido. E agora, o que eu faço? A palavra literal seria, ficaram perturbadas. Quem não sabe como a história termina, fica perturbado.
é tomado por perplexidade, tenta conectar fatos, tenta ajustar, tenta fazer ser coerente, tenta fazer ter significado, mas não consegue, porque não sabe como a história termina. Elas estão perdidas, elas estão andando em círculos, tentando construir uma narrativa que faça sentido, mas não faz nada. Nada faz sentido naquela manhã de domingo. Mas não somente isso. Quando elas ouvem uma voz dizendo: mulheres, o que vocês estão fazendo aqui? E quando elas enxergam 2 anjos dentro daquele lugar, elas são tomadas de pavor. Não é temor, queridos. Muitos de nós falamos: elas reverenciaram os anjos, elas se prostraram diante da glória e da majestade de Deus. Não, a palavra em grego vem de fobia, é a palavra do pavor. Aquelas mulheres tiveram pavor quando viram aqueles 2 homens. Por quê? Você já esteve numa expectativa de medo? Você já esteve numa condição de ameaça? Eu lembro uma vez que acabou a energia lá em casa, e aí, sabe como é que é, né? Passar a noite no escuro. Tudo que faz barulho quando tem luz é diferente do que faz barulho quando está no escuro, não é verdade? Jesus amado, a luz acabou, a energia acabou em torno de umas 10 da noite, foi voltar só no outro dia, mas aquela noite foi terrível, porque qualquer barulho era um sinal de algo catastrófico acontecer na minha casa. Por quê? Porque o ambiente era de medo, a expectativa era pelo medo, e o medo, ele amplia a nossa lupa de entendimento. Então aquelas mulheres perturbadas, com sentimento de irreversibilidade, é óbvio que elas vão ter pavor, porque há um contexto para isso, mas mais do que isso, quem não sabe como a história termina, é tomado pelo medo. Mas quem não sabe como a história termina, procura no lugar errado. Aquelas mulheres foram no sepulcro procurar a Jesus, porque não sabiam como a história terminava. Ou melhor, vamos atualizar, não se lembravam. Como é que a gente sabe disso? Porque o anjo, ou os anjos dizem assim: porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Em outras palavras, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês vieram fazer com especiarias aromáticas? Por que vocês estão tão perturbadas? Por que esse medo absurdo? Por que vocês estão no cemitério? Não é aqui que vocês o encontrarão. Eu gosto de uma tradução em inglês que diz o seguinte: por que vocês procuram no lugar de mortos aquele que está entre os vivos? Eu acho mais interessante essa tradução porque fala de geografia. Aquelas mulheres se deslocaram para um lugar de mortos, para encontrar alguém que vive. Isso é incoerente, queridos. Agora vamos atualizar ao nosso coração. Quantos de nós estamos vivendo agora um sentimento de irreversibilidade? Quantos de nós viemos essa manhã e não conseguimos colocar para fora aquele grito dizendo que a morte não deteve, que a tumba está vazia? Porque estamos vivendo exatamente agora aquele sentimento de que isso não vai mudar, isso vai ser assim para sempre. A minha história sempre foi dessa maneira. Não há esperança, não há alternativas, não há solução. Quantos de nós essa manhã estamos aqui para celebrar a irreversibilidade dos acontecimentos da nossa vida? Chegou ao fim. Eu não tenho mais esperança que o meu casamento mude. Eu não tenho mais esperança de que eu possa superar essa aflição. Eu não tenho mais esperança que possa ser diferente comigo. Eu não tenho mais alternativas. Se esgotaram minhas possibilidades. Quantos de nós, irmãos e irmãs, não sabemos como a história termina, e por isso que estamos sentindo que não há um outro caminho, ou um outro destino? Quantos de nós estamos perturbados? Perturbados com os dados econômicos, perturbados com os movimentos políticos, perturbados com as ameaças educacionais, perturbados com o índice de violência, perturbados com a fé que se esfria a cada dia ao nosso redor,
perturbados com a família, perturbados com movimentos, perturbados o tempo todo. Quantos de nós não conseguimos acalmar o nosso coração? Não temos aquela serenidade que diz, eu sei como a história termina. Eu sei. Quantos de nós não conseguimos dormir à noite? Quantos de nós não conseguimos descansar durante o dia? Quantos de nós estamos com um pensamento acelerado, perdendo a fé por causa das perturbações que insistem em visitar o nosso coração e a nossa alma? Quantos de nós estamos com medo, queridos? Medos dos mais severos. Medo que não permite a gente sair do quarto. Medo que não permite a gente avançar para um relacionamento amistoso, amigável e confiar em pessoas. Quantos de nós estamos com medo de não dar certo o tempo todo? Quantos estamos com medo de reproduzir a história dos nossos ancestrais? Quantos de nós estamos com medo de julgamentos, de não sermos aceitos, de não sermos reconhecidos, de não sermos validados nesse mundo? Quantos de nós estamos com medo de morrer, medo de não ter salvação, medo de não ser amado por Deus? E quantos de nós estamos no lugar errado procurando por vida? Quantos de nós estamos procurando em lugares que não vão oferecer salvação nem alegria? Estamos tentando fazer isso com dinheiro. Estamos tentando fazer isso com posição. Queremos a todo custo fazer isso com reconhecimento social. Queremos fazer isso com aplausos das pessoas. Quantos de nós, queridos, estamos procurando vida no lugar de morte? Quantos de nós estamos procurando cadáveres para tentar encontrar um pouco de vida numa vida cadavérica? Muitas vezes somos tomados por essa sensação de nos deslocar espiritual e geograficamente para procurar vida onde só há morte. Quantos jovens tentando encontrar um recurso a mais para ver se a sua vida faz sentido, e saem num sábado à noite, voltam na alta madrugada. Quantos homens tentam encontrar em uma nova experiência pessoal amorosa, uma satisfação e uma alegria que só se encontra em Cristo, procurando entre os mortos aquele que vive? Quantos de nós estamos batendo em sepulcros fechados, queridos, cadavéricos, tentando encontrar um pouco de vida que nos faça sentido nessa pequena existência e jornada que passamos por aqui? Essa é uma palavra que não ficou apenas em Lucas 24. O problema de não saber como a história termina não é um problema apenas de Maria e as outras mulheres e os discípulos. É um problema nosso, é um problema seu, é um problema meu. Olha, preste atenção aqui em mim. Eu queria dizer isso para você aqui essa manhã. Você não precisa ter esse sentimento de que as coisas não mudam, de que você está perturbado, ou de que você tem medo, ou até mesmo de que você está procurando no lugar errado. Desde que você tenha um acontecimento que muda toda a história. Porque a história foi revertida por completo nessa manhã. Aquelas que foram procurar um cadáver, de repente estavam espalhando que ele vivia. Aquelas que estavam presas num sentimento de que as coisas seriam daquela maneira, agora estavam pregando a esperança até os próprios discípulos que haviam ficado num outro lugar e num outro ambiente. O que aconteceu aqui, queridos? O que será que mudou essa chavinha? O que faz dessas pessoas ansiosas, preocupadas, desesperançadas e desiludidas agora terem uma atitude completamente diferente? É sobre isso que eu gostaria de falar com você aqui essa manhã. Mas antes de chegar nessa chavinha que muda, antes de a gente ir exatamente ao ponto que transforma aquelas mulheres em antes do túmulo e depois do túmulo, eu quero dizer que você e eu precisamos disso também, queridos. Nós precisamos do que essas mulheres viveram. Nós precisamos do que esses discípulos viveram. Nós precisamos, porque nós não podemos reduzir Cristo a um cadáver num sepulcro, ou uma história religiosa sendo contada há milhares de anos. Nós precisamos ter um relacionamento pessoal com essa história. Porque a partir daquele momento, que aquelas mulheres tiveram esse movimento de transformação, a história passou a ter um novo significado, porque agora sim elas sabiam como a história terminava. E sabe o que acontece com mulheres, discípulos, depois que eles sabem e são lembrados de como a história terminava? Tem ousadia, esperança, coragem, são mortos, são mártires, vão até o fim com a história
do sepulcro vazio. Alguns eruditos, intelectuais e ateus, eles acabam dizendo: olha, essa história de Jesus ter ressuscitado foi uma história contada pelos discípulos, inventada pelos primeiros discípulos. Uma mentira total, e que foi passada de geração em geração. Sabe o que me impressiona, queridos? É a capacidade dos discípulos morrerem por uma história que eles mesmos inventaram. Imagine só, você inventar uma mentira e você falar: não, é mentira, mas eu vou morrer para falar que é uma mentira. Os discípulos deram as suas vidas, não porque a história era uma mentira, porque eles tiveram uma experiência naquele sepulcro vazio. E é aqui que muda a história, o antes e o depois. Sabe o que aconteceu? Elas tiveram uma revelação do Jesus ressuscitado. E é aqui que eu encerro a minha palavra com você essa manhã. Porque o que nós precisamos, queridos, não é de mais informação. Nós não precisamos de mais um culto da ressurreição. Nós não precisamos de mais músicas temáticas sobre a tumba vazia. Nós precisamos experimentar o ressurreto enquanto cantamos. Nós precisamos experimentar o ressurreto enquanto ouvimos. Nós precisamos experimentar o ressurreto enquanto oramos. Nós precisamos experimentar o ressurreto enquanto vivemos. Muito mais do que um evento de calendário, muito mais do que um estabelecimento de um evento de Páscoa cristã, é a experiência com o ressurreto. Caso contrário, nós vamos domingo após domingo, ano após ano, embalsamar um cadáver, ano após ano, tomados de perturbações e ansiedades imensas e diversas, anos após anos, tomados de medos, angústias, e ano após ano, vivendo os nossos traumas e as nossas mazelas individuais. Isso só muda com um fato: Jesus está vivo, e Ele não está vivo na religião. Jesus está vivo e não está vivo na história. Jesus está vivo e não está vivo num culto de domingo. Jesus está vivo em mim. Ele vive em mim, mora em mim, ressuscitou e me faz viver nele, por Ele, para Ele. Isso faz a diferença e faz dar a minha vida para viver por Ele. Por isso que nós temos, irmãos, um cristianismo tão pífio, tão tímido, tão descomprometido nos nossos dias, tão acovardado, porque nós não sabemos como a história termina. Porque se soubéssemos, o nosso tempo seria dado mais a Ele, as nossas prioridades seriam reorganizadas a Ele, os nossos medos seriam interrompidos por amor a Ele. O nosso cristianismo é frágil, o nosso evangelismo é tão envergonhante, porque nós não temos visto muitas coisas, nós temos apenas reproduzido informações. O que aquelas mulheres viram fez com que elas acreditassem, relembrassem de uma história que vivia nelas e não era mais uma história para além delas, externa a elas. O que o Espírito Santo me leva hoje a compartilhar com você aqui essa manhã é que nós precisamos dessa história, fazendo parte da nossa vida, porque nós sabemos como a história termina. Nós sabemos como a história termina. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o pecado, Ele venceu o mal e ressuscitou. Nós sabemos como a história termina, queridos. E nada nessa terra e nesse mundo vai mudar essa trajetória, desde que nós nos lembremos continuamente. Por isso a palavra essa manhã é: lembre-se da ressurreição. Porque talvez você tenha se esquecido. Talvez você tenha se esquecido de como a história termina. E isso é um problema. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 8. Eu queria que depois você lesse na sua casa e ficasse com esse versículo para você meditar a semana toda. Paulo diz a Timóteo: lembre-se sempre de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, conforme o meu evangelho. Irmãos, nós precisamos lembrar do Jesus ressuscitado. Nós precisamos nos lembrar, porque nós sabemos como a história termina. Imagine só nós assistindo um filme onde eu já sei a história e você ainda não. Você roendo as unhas e ansioso pelo fim, e eu tranquilo e sereno. Pois bem, nesse filme que passa na história da ressurreição,
Todos nós já sabemos o fim. Você não precisa mais roer as unhas. Você não precisa ficar mais inquieto pelo dia de amanhã. Você não precisa mais ficar com medo, perturbado, ansioso. Jesus ressuscitou. Nós sabemos como a história termina. E se Ele venceu, vencemos com Ele. E se nessa terra nós não vivemos plenamente a vitória de Cristo em nós, ou viveremos na eternidade para sempre com a glória dEle.